A Colômbia anunciou há poucos dias a descriminalização do aborto. É claro que a medida é necessária e positiva, mas alguns aqui no Brasil, principalmente, começaram a dizer que a Colômbia caminha dessa forma a passos largos para a democracia. Mas de qual democracia estão falando? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a situação da Colômbia, a situação política da Colômbia no momento. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. A primeira Corte Constitucional da Colômbia descriminalizou o aborto até 24 semanas de gestação. A medida é necessária, positiva, e é claro que gerou grande polêmica, principalmente porque a Colômbia é um país muito conservador. E é claro que aqui no Brasil, a direita conservadora esperneou com a decisão, protestaram utilizando as mídias, né, sobretudo aquelas que possuem concessão pública, né? Mas, por outro lado, os progressistas comemoraram a decisão, que é histórica, e alguns mais eufóricos disseram que a Colômbia caminha a passos largos para a democracia. A pergunta é, de qual democracia estão falando? Porque a Colômbia é um país democrático. A democracia colombiana é uma democracia burguesa. E a democracia burguesa, a democracia liberal, admite medidas como a descriminalização do aborto, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é admitido. A questão é que você não pode, de maneira alguma, numa democracia burguesa, romper com as propostas econômicas. Você não pode, de maneira alguma, tocar no tema luta de classes, por exemplo. Veja, eu não estou dizendo que a descriminalização do aborto não é uma conquista na Colômbia, mas, ao mesmo tempo, achar que há uma evolução no sentido de uma democracia para atender os interesses da classe trabalhadora foi manifestada por intermédio dessa medida é muita ingenuidade. A Colômbia é um estado policial, ela vive um estado policial, chefiado por Iván Duque, o seu presidente. Só para se ter uma ideia, hoje, nós estamos aqui no mês de março de 2022. Nesse ano de 2022, 32 agentes comunitários, pessoas vinculadas a organizações políticas contra o Estado policial colombiano, pessoas vinculadas a sindicatos, foram assassinadas. Basta você tentar organizar a população para lutar contra o neoliberalismo praticado na Colômbia, que isso é suficiente para que a sua vida seja ceifada. A Colômbia é um estado que tem 7 bases militares dos Estados Unidos. Não há democracia para a classe trabalhadora nesse país. A descriminalização do aborto é positiva, eu volto a dizer, é uma decisão histórica da Corte Constitucional, que rompe com o conservadorismo do Estado, mas isso não muda a questão relacionada aos direitos dos trabalhadores, isso não melhora a qualidade de vida no sentido econômico da população. Essas medidas são necessárias, eu insisto, mas elas são admitidas em democracias burguesas. Elas são permitidas. O que você não pode, de maneira alguma, é se contrapor ao neoliberalismo que é imposto à população colombiana.